Daqui pra frente, tudo vai ser diferente. Você nem imagina. Mas é você que ajuda a gente a fazer um grupo RCN cada vez mais dinâmico, cada vez mais plural. Olha só, com as suas sugestões, a gente construiu um novo portal, RCN67. Conteúdo para quem vive o MS. Aproveita e acessa aí, vai! Vou mesmo ser feliz e mais nada daqui pra frente. Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Agora, direto dos estúdios da Rádio CBN Campo Grande, o Grupo RCN apresenta Debate OAB Seccional Mato Grosso do Sul. Patrocínio Enzo Volvo, líder em segurança e eletrificação, e HVM Incorporadora. Em breve, novo lançamento. Acesse hvm.com.br. Debate OAB Seccional Mato Grosso do Sul. Juntos, TVC HD, Cultura FM Três Lagoas, Cultura FM Paranaíba, Cultura FM Aparecida do Taboado e Rádio CBN Campo Grande. Debate OAB Seccional Mato Grosso do Sul. Realização Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Vou mesmo ser feliz e mais nada daqui pra frente. Olá, tudo bem? É com muita satisfação que a Rádio CBN Campo Grande e o Grupo RCN seguem na rodada de entrevistas com os candidatos à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul. A partir de agora, estamos em rede, em transmissão simultânea, através dos veículos do Grupo RCN. Em Três Lagoas, pelas redes sociais do portal JP News, TVC HD canal 13.1 e Cultura FM 106,5. Em Paranaíba, pela Cultura FM 106,3. Aparecida do Taboado, pela Cultura FM 105,5. E em Campo Grande, pela Rádio CBN 93,7 e também pelas redes sociais. Começa agora a nossa entrevista. Por sorteio foi definido que a nossa segunda entrevistada será a candidata Raquel Magrini. Ela concorre pela chapa Um Novo Tempo para a OAB-MS com o vice André Xavier. O Grupo RCN de Comunicação entende que é importante abrir espaço para que os candidatos à presidência desta entidade tão representativa possam expor suas propostas. Candidata, bom dia, obrigada pela presença. Bom dia, Daniela. Eu te agradeço a oportunidade de estar aqui novamente na CBN. Agradeço o espaço que vocês destinaram a nós, candidatos do OAB. E sempre que a gente deixa a mensagem aqui, a gente sabe que alcança o advogado e a sociedade. Então, muito obrigada pela oportunidade. Candidata, por que a senhora quer ser presidente da OAB em Mato Grosso do Sul? Eu quero ser presidente da OAB-MS para implementar a mudança que eu acredito que é indispensável agora. Depois de uma reunião de grupos de oposição, de parte da situação, nós colocamos, enquanto grupo, a possibilidade de mudar a gestão da OAB, trazendo uma gestão voltada para o advogado, para a advocacia e para as nossas necessidades. Eu entendo que a OAB se distanciou da classe, colocou outros interesses que não eram as nossas prioridades, como da própria instituição, da Caixa de Assistência e da Escola Superior da Advocacia. Então, está na hora de implementar essas mudanças, aproximando os advogados, acolhendo a todos e dando voz à advocacia. E o que a senhora pretende trazer de novo, caso vença? A mudança começa ouvindo os advogados. Eu viajei o estado inteiro, conversei com muitos colegas aqui na capital, e todos eles, quando a gente conversava, falava: poxa, Raquel, eu não me sinto mais representado pela ordem. E eu vejo que essa crise de representatividade passa pela nossa OAB Nacional. Nós não nos sentimos hoje representados pela OAB Nacional e nem para a OAB local. Então, dando voz para essa advocacia, operando essas mudanças, começando, por exemplo, com as eleições diretas para o OAB-MS. Para o OAB. Eu digo isso porque nós já temos aí uma gestão que já dura quase uma década, teve o seu tempo para implementar essas mudanças, trazer as eleições diretas e não conseguiu. Então, o que a gente vem trazendo dentro da mudança
é na questão nacional, é na questão local, trazendo mais transparência nas nossas contas. Nós não sabemos hoje quais são os números da OAB, no que é gasto o dinheiro da ordem. Nós não temos transparências nos nossos ofícios, não tem um canal de comunicação direto entre os advogados e a instituição. Então, essa mudança começa dentro da OAB e também com as outras instituições, criando aí canais de comunicação com as outras instituições. Então, a OAB precisa de uma mudança tanto interna quanto externa, a visão que ela apresenta e a postura dela com as outras instituições. A senhora vem defendendo que a advocacia volte a ocupar o protagonismo que já teve no passado. O que a senhora quer dizer com isso? Esse protagonismo é esse que eu acabei, uma das questões, essa que eu acabei de colocar, que é a conversa que a OAB tem que ter com as outras instituições. Nós tivemos uma excelente comunicação. Quando pedíamos pelos advogados, a gente sentia que a classe estava unida nesse pedido e conseguia se comunicar. Agora não. Então, esse protagonismo são das relações, das próprias prerrogativas que não têm sido respeitadas. Os advogados se sentem desprestigiados, desacolhidos e violentados nas suas prerrogativas. Então, esse protagonismo também passa pela questão das prerrogativas, pelas custas judiciais. Nós precisamos abrir a comunicação com os outros órgãos para entender por que as nossas custas são tão altas. O que isso tem inviabilizado a nossa advocacia. A volta, então, desse protagonismo é isso. A OAB podendo representar os anseios da advocacia, pedindo que essas pautas tão importantes possam ser debatidas com as outras instituições. Inclusive, as prerrogativas estão aí na próxima pergunta que eu lhe faria, e também em relação aos honorários. As prerrogativas, nós temos ouvido violação de todo tipo em todos os lugares do nosso Estado. Nós precisamos, é o coração da Ordem dos Advogados do Brasil, são as nossas prerrogativas. Então, nós precisamos ter uma procuradoria, tanto para a capital quanto para o interior, que defenda as nossas prerrogativas, mas que esse procurador seja contratado através de concurso, para que ele entenda de fato quais são essas prerrogativas e no interior entenda quais são os problemas. Tem alguns lugares que a prerrogativa é violada de uma maneira, tem locais que são outras. Então, teremos esses dois procuradores, um para a capital, outro para o interior, concursado para defender as nossas prerrogativas. Em relação aos honorários advocatícios, eu fui secretária-geral da Ordem e na época nós tínhamos uma comissão, um advogado responsável por receber as denúncias do auditamento dos honorários advocatícios e nós intervíamos, funcionando como amicus curiae nas ações, ajudando na sustentação oral, defendendo o advogado. Ele defendia o seu cliente, a OAB defendia os seus honorários, porque hoje o CPC não tem sido respeitado e os nossos honorários constantemente têm sido minorados ou então é inferior ao limite de 10%. Existem reclamações por parte dos advogados em relação ao valor pago na anuidade da OAB. O que a senhora pensa sobre isso? A anuidade zero, ela tem que voltar a funcionar. Essa é uma das nossas propostas, para que o advogado consiga, se aproximando da ordem, não pagar a anuidade, utilizando os serviços que a ordem sempre ofereceu. É a caixa de assistência funcionando. Mais do que isso, o advogado reclama tanto da anuidade, assim como eu reclamo, porque a gente não vê uma contraprestação da instituição. Nós precisamos fazer essa anuidade valer a pena. O advogado precisa sentir que o dinheiro dele está sendo utilizado para o bem da classe. Eu tenho certeza que a gente consegue cortar custos, por exemplo, com imprensa, e fazer com que nos próximos anos a nossa anuidade possa valer a pena, a gente possa entender que o valor que está sendo pago é um valor razoável. Nós podemos, eu não tenho as contas agora, infelizmente, mas tenho certeza que analisando a gente pode sim cortar os gastos da anuidade e diminuir aí a nossa anuidade. Outra questão levantada são as audiências online, que já estavam avançando antes da pandemia e ganharam ainda mais evidência nos últimos meses. Existe alguma ressalva dos advogados em relação a isso? Perdão, você pode... Eu não... Audiências online. Eu entendi que era conferência. As audiências online, quando eu falo, bem no começo da nossa conversa, sobre o debate, as barreiras que a gente tem encontrado com a magistratura, essa é uma delas. Por quê? O judiciário voltou presencialmente, mas nós não debatemos o que ficaria virtual e o que ficaria presencial. E os advogados hoje não querem, por exemplo, fazer uma audiência de conciliação presencial, porque muitas vezes a gente se desloca para uma audiência que não vai acontecer, porque uma das partes não compareceu ou porque não tem proposta de acordo. Então, o que a gente quer? Nós queremos que a OAB possa ter um debate dizendo essa audiência presencial, essa audiência virtual,
ela deve ser respeitada conforme a vontade ou, assim, a oportunidade dos advogados. Muitas delas devem permanecer. Essa alteração que a pandemia trouxe, ela é muito boa, a tecnologia é muito boa. Então, vamos usar ao nosso favor. O que os advogados e o judiciário entender que pode ser virtual, ela permanece através de uma simples petição. Eu estou de acordo que seja virtual, eu quero presencial. Mas nós precisamos debater o que é virtual, o que é presencial, e não um simples retorno, como de fato aconteceu. Quais outras propostas de campanha a senhora tem? Nós temos umas propostas bem interessantes para mudar, de fato, a gestão do OAB como ela tem sido feita nos últimos anos. Eu acredito que esse continuismo deva acabar para que a gente consiga implementar essas novas propostas. Uma delas, por exemplo, são as custas judiciais, que são altíssimas. Nós precisamos entender por que elas têm sido tão altas e inviabilizam a atividade da advocacia. Não é diferente com as custas extrajudiciais. Temos vários advogados que saem do Mato Grosso do Sul para registrar no cartório no Paraná, por exemplo, porque aqui está muito caro. Então, nós precisamos mudar tanto as custas judiciais quanto as extrajudiciais, cuidar das nossas prerrogativas, que já foi o objeto de uma pergunta sua. Nós precisamos trazer uma caixa de assistência com um plano de saúde que atenda o advogado. Nós não temos hoje na caixa de assistência um plano de saúde nacional que possa atender o advogado. O atual é vinculado a Dourados e os advogados migraram para outros planos porque esse era muito caro. Nós precisamos ter, dentro da Escola Superior da Advocacia, cursos de atualização, cursos esses de 15 dias para que o advogado saiba do novo nicho da advocacia e possa, então, através da Escola Superior da Advocacia, se atualizar nele. Então, tanto a ESA, quanto a Caixa de Assistência, quanto a OAB, tem que voltar às suas atividades para a advocacia. E essas propostas, todas que a gente coloca, são de mudança por conta dessa situação, que a gente hoje não se sente próximo, nem para expor o que a gente quer dentro da nossa instituição. O que a sociedade em geral pode esperar da atuação da OAB-MS, caso a senhora seja eleita? A sociedade pode esperar que a gente novamente represente os anseios da sociedade. Há pouco contava para uns colegas que lá no passado o OAB defendia as bandeiras da sociedade num todo. Hoje não. Nós entramos numa briga ideológica que não é nossa e deixamos então de defender a sociedade e tudo aquilo que a OAB representava enquanto democracia. Então, por exemplo, a OAB que defendia, que lá no passado colocava a questão da democracia, agora não, ela tomou partido ideológico e não defendeu as leis, não defendeu a democracia quando ela tinha que defender. Então, a sociedade pode esperar novamente uma defesa dos seus direitos, a sociedade pode esperar uma comunicação e que o OAB possa novamente representá-la. Por isso que nós precisamos dessa mudança. Nós estamos aqui conversando, então, com Raquel Magrini, candidata à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Mato Grosso do Sul. A gente vai continuar a nossa entrevista depois de um rápido intervalo. Lembrando que hoje é a entrevista da doutora Raquel. Nós já entrevistamos também o candidato Bito Pereira na quinta-feira passada. E no dia 4 de novembro será a vez de Gisele Marques. Isso foi definido por sorteio, essa ordem das entrevistas. Então, eu vou a um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta para continuar a nossa entrevista com a doutora Raquel Magrini, aqui hoje na Rádio CBN Campo Grande. Aproveito para lembrar que essa transmissão está sendo feita não só pela Rádio CBN Campo Grande, mas também pelas emissoras que fazem parte aí de todo o grupo RCN de comunicação. Bom dia novamente a todos que nos acompanham aqui nessa transmissão feita pelo grupo RCN de Comunicação, e a gente segue com a nossa entrevista com a candidata Raquel Magrini, ela que concorre pela chapa Um Novo Tempo para a OAB-MS, com o vice André Xavier. Doutora, sabemos que a instituição é sempre provocada a se pronunciar em questões polêmicas, tanto locais quanto nacionais. Que tipo de posições e bandeiras a OAB deve erguer se a senhora estiver à frente dela? Bom, Daniela, a gente, enquanto instituição, deve erguer a bandeira da democracia. Mas nós devemos erguer. A OAB tem que se posicionar. O que a gente tem sentido é que a nossa instituição não levanta mais nenhuma bandeira. Essa inércia da instituição nessas questões tem feito, então, falta na sociedade e falta na representatividade dos advogados, como nós falamos no bloco anterior. Então, o OAB precisa, dentro dessa circunstância, levantar sempre a bandeira da advocacia e da democracia. Nós precisamos ser sempre a referência da sociedade. Você se lembra que no passado, quando a gente falava, vamos ouvir a OAB, porque era a opinião da OAB que valia.
E quando você falou do retorno do protagonismo, é esse retorno do protagonismo, que nós possamos ser ouvidos e ser um indicativo da sociedade no caminho certo a ser seguido. Isso pode ter certeza que na nossa gestão acontecerá. Nós temos coragem suficiente para enfrentar todos os problemas que têm surgido aí nos últimos tempos, tanto na sociedade quanto referente aos advogados. Ainda em relação a isso, na sua opinião, qual é a real função social da OAB e como a senhora pretende atuar em relação a isso? A função social da OAB, ontem conversávamos num encontro com os advogados trabalhistas, que aliás, eu aproveito a oportunidade para agradecer todos esses eventos que têm sido feitos, para que a gente possa levar a nossa campanha, o nosso envolvimento em rede social, que tem sido maravilhoso. Então, agradeço a todos vocês que estão aí nos ouvindo e que têm levantado as nossas bandeiras, as nossas campanhas, nesses encontros maravilhosos. Muito obrigada. Eu tenho certeza que é com o apoio de vocês que nós chegaremos à vitória. Para quê? Para levar esse protagonismo e essa instituição novamente no lugar onde ela está, como farol da sociedade. Esse indicativo, mostrando de caminho, como eu disse na pergunta anterior, é que você levanta, por exemplo, uma situação. O que pensamos sobre a reforma da lei trabalhista, que tem uma PL tramitando a respeito disso? Os advogados debatem qual é a função, esses debates não têm acontecido hoje, e nós defendemos, então, os advogados e a sociedade dentro do que foi colocado. Então, Daniela, sempre que a OAB for provocada ou que ela enxergue ali uma violação da democracia ou de direitos, nós estaremos presentes defendendo esses direitos da sociedade. Por quê? Porque é a Constituição que nos deu essa missão. E nós temos que voltar a desempenhar esse papel que nós assumimos constitucionalmente desde 1988. E, aliás, antes, né? Porque a gente só foi inserido em 88, mas os advogados sempre foram responsáveis por essa defesa. Durante a sua campanha, a senhora vem falando muito em relação aos jovens advogados, né, que tem propostas para os jovens advogados. O que a senhora acha importante ressaltar em relação a isso? Nós inovamos aqui no Mato Grosso do Sul e criamos o Conselho Seccional da Jovem Advocacia. Para que esse conselho? Para dar voz ao novo advogado. O novo advogado ele pega a carteira dele, ele não sabe nem para que a OAB serve. Esse conselho, então, vai se reunir sempre um dia antes do conselho seccional, às quintas-feiras, as últimas quintas-feiras do mês, para debater a pauta da jovem advocacia e colocar no conselho seccional para que a gente possa, então, levar a solução para o novo advogado. Nós precisamos olhar o mercado de trabalho da jovem advocacia, a fiscalização do piso salarial. Então, tudo isso vai passar por esse conselho. Então, nós pretendemos dar voz da jovem advocacia, apresentar as soluções, fiscalizar o que não tem aí sido cumprido em relação a eles. Colocar cursos na Escola Superior da Advocacia que possam prepará-los para abrir o seu próprio escritório de gestão, de marketing jurídico. Então, a Escola Superior da Advocacia tem que trazer esse jovem advogado e prepará-lo para o mercado. Doutora, em relação à mulher na advocacia, muito tem se debatido o papel da mulher na política, né, em geral, enfim, no mercado de trabalho. E em relação à advocacia? Bom, eu tenho a honra de ter comigo as lideranças femininas do estado do Mato Grosso do Sul em relação à advocacia. A única mulher, e aliás, a primeira no Brasil que presidiu a OAB-MS foi a doutora Helenice Carilli, que eu tenho a honra de contar com o apoio dela. Hoje, a única diretora da OAB-MS é a doutora Eclair, que estará no meu Conselho Federal, as presidentes das comissões e várias advogadas que já me seguiam, porque eu presido a Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica aqui do Mato Grosso do Sul e já quero registrar aqui, a honra de ter participado numa conferência na ONU representando a Federação Internacional das Mulheres de Carreira Jurídica, porque eu acredito que o protagonismo das mulheres, ele tem sido construído e agora é a hora da gente ocupar os espaços, trazer essa representatividade para dar uma visão completa. Nós temos uma visão que ela é parcial, porque só temos uma visão masculina. Agora está na hora da gente colocar a visão também das mulheres para que a gente tenha esse olhar completo, para que a gente consiga direcionar aos advogados e às advogadas os anseios, as necessidades, o mercado, para ter essa visão de todo mundo se sentir representado, mulheres e homens. Doutora, nós temos aí mais 5 minutos de entrevista, né? A nossa entrevista vai até às 10 horas da manhã, então eu abro aqui um espaço para que a senhora faça aí as suas considerações finais aqui durante aí essa participação na CBN Campo Grande. Lembrando que nós estamos com transmissão para todo o grupo RCN de comunicação. Então, lembrando que nós estamos conversando com o estado inteiro, eu estive em Três Lagoas,
lá onde também tem CBN, e tive a alegria de conversar com os advogados para fazer o lançamento da nossa pré-campanha, aliás, pré-campanha não, campanha, junto com o Dr. Rodrigo Serrata e a doutora Isabela Stout, que são os candidatos lá de Três Lagoas. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com você, Daniela. A maneira como você trata a entrevista é muito leve, eu te agradeço isso. Eu sou meio acelerada para falar e você já vai lá no tempo, aí a gente consegue passar toda a mensagem para os advogados. Queria agradecer a todos que têm abraçado a nossa campanha, levantado a nossa bandeira, a gente está lindo. Agora, como próxima presidente da OAB-MS, eu assumo aqui com vocês o compromisso dessas propostas que eu coloquei serem de fato implementadas. A atual gestão já está aí há quase uma década. Está na hora da gente trazer mudança, novas ideias, oxigenação, implementar então essa transformação que aconteceu pós-pandemia, implementar ela na nossa instituição, trazendo transparência. A gente precisa saber onde está sendo gasto o dinheiro da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Mato Grosso do Sul. Nós precisamos adequar, então, a nossa realidade, esse mundo virtual, tendo na Escola Superior da Advocacia uma plataforma digital que, quando eu fui diretora da Escola Superior da Advocacia, nós tínhamos o ESA vai à escola, que era também os cursos para os acadêmicos de direito, os cursos para a sociedade. Então, essa participação da UAB enquanto sociedade, para a sociedade e dentro da universidade, é indispensável que a gente coloque agora para que possa preparar os novos advogados desde lá da base e ter a participação social. Nós precisamos que a Caixa de Assistência olhe para as necessidades do advogado e não só para obras, como tem acontecido. Nós precisamos, então, de um auxílio maternidade que realmente atenda a mulher advogada. Nós precisamos do plano de saúde. Nós precisamos que os eventos da ordem envolvam, de fato, todos os advogados. E, com isso, num simples aplicativo, que já passou da hora de nós termos, a gente consiga saber o que o advogado quer. O que ele quer para a Caixa de Assistência? Qual o curso que ele pretende ter lá na Escola Superior da Advocacia, junto com um banco de petições, junto com um banco de jurisprudência. Essa acessibilidade, esse acesso à ordem, ele tem que ser completo. E agora, já que a gente perdeu várias barreiras físicas, a gente tem aí a questão virtual, a OAB tem que se aproximar do advogado também assim. Nós não temos no site da OAB ou no site da ESA as informações que os advogados precisam para uma gestão de escritório de advocacia, por exemplo. Como é que tem funcionado agora o CNPJ? Está difícil fazer a sociedade? Está fácil? Então, essa necessidade de comunicação, ela pode ser virtual. Nós não precisamos que a gente faça ela só fisicamente. E em relação às prerrogativas? Nós temos muitas denúncias que a gente só escuta, mas não age. Nós precisamos, então, agir quando a gente tem as violações das prerrogativas com desagravos imediatos. Desagravo tardio é uma homenagem à autoridade coatora, não é desagravo. Então, as nossas prerrogativas têm que ser atendidas não só ouvindo o que nós estamos agredindo, mas agindo, propondo leis. Nós temos aí uma proposta de lei bem interessante nos moldes do que aconteceu no Paraná, para a violação e suspensão dos servidores que violarem as prerrogativas dos advogados. Então, essa gestão, enquanto eu estiver presidente, a partir de 1º de janeiro de 2022, trará essa realidade do dia a dia do advogado, essa necessidade de baixar as custas judiciais, que é um compromisso meu, das custas extrajudiciais. Nós precisamos ter essa pauta como prioridade na OAB-MS. Então, contem comigo para que a gente possa trazer todos esses anseios da sociedade e da instituição já em janeiro, através das nossas comissões funcionando, implementar todas essas mudanças que nós apontamos aqui e você, colega, possa de fato se sentir representado pela OAB. Doutora Raquel Magrini conversando aqui com a gente, obrigada pela sua presença, um bom dia, viu? Eu só queria fazer um registro, peço voto, porque se eu vir até aqui, Daniela, e não pedir voto, eu não vou cumprir minha missão, então eu peço para você no dia 19 de novembro, vote na chapa 11. Venha com a gente nesse movimento maravilhoso. Debate OAB Seccional Mato Grosso do Sul. Patrocínio Enzo Volvo, líder em segurança e eletrificação, e HVM Incorporadora. Em breve, novo lançamento. Acesse hvm.com.br.